Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o JSAF. Mais um mês acompanhando aí o fundo e tal. Vamos ver como é que ele tá. JSAF aí negociando próximo dos R$8. Vários FOFs, hedge funds recuperando aí, né? O JSAF chegou a bater R$6,20. Já andou R$2 a cota, né? Desde o fundo do poço lá. Claro que esse fundo do poço foi bem forte lá no auge de janeiro ali, aquele desespero todo e tal. Se a gente suavizar e colocar aqui no meio do caminho assim, ó, daria uns R$7 praticamente. Então subiu R$1 por cota, mais ou menos. Pois bem, vamos ver como é que tá o fundo, dar uma olhada aí no relatório e tal, e ver o que ele tá aprontando. São 19 mil cotistas, uma liquidez de 2 milhões. O fundo pagando 9,1 centavos, que é o que ele já paga e tal, né? Seguir lugar. Esse é um fundo de quase R$700 milhões, patrimonial 8,74. Ele começa já falando da forte valorização, né, que a cota teve, subiu 10%. Né? O fundo pagou 9,1 centavos, em linha com os últimos meses, dá um yield de mais de 1%, quase 1,2% ao mês, muito bom. Durante o mês, eles identificaram várias boas oportunidades de fundos imobiliários para fazer ganho de capital, e aí fizeram a alocação nessa estratégia, aumentaram em 4%, e ele coloca, né, quando ele realizar esse ganho, ele vai restabelecer as reservas, a fim de manter o patamar de distribuição de dividendos constante. Pois bem, galera, esse é um ponto sobre o JSAF, hein? A gente vai ver a DRE lá, ele está entregando muito mais do que gera, isso é um ponto de atenção que a gente precisa ter, e eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, a DRE, que é o que eu comentei, ele gerou 6,2, pagou 7, gerou 8 centavos, pagou 9. Se a gente olhar aqui, ó, no semestre, né, ou no ano, enfim, tanto faz, né, ele gerou 18,4, pagou 21,1. Estamos falando de 23,7 centavos e pagando 27,3. Ele entregou 115% do resultado. Né? Se a gente pegasse esse resultado por cota dele, que é aproximadamente 24 centavos, dividir por 3, era para o rendimento vir algo mais próximo de 8 centavos. Né? E vezes esse patamar que a gente está vendo aí. Então ele está distribuindo muito além do que está gerando. E se ele não realizar ganho de capital, se você ver aqui os últimos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, se a gente olhar aqui esses meses, ele não vem realizando nenhum ganho de capital. Né, nesse de ano. Então assim, o mercado subiu bastante, deve ajudar ele a realizar algum tipo de ganho, mas caso ele não realize, ele não consegue manter esse patamar, né? Isso é um fato, né? A reserva dele hoje é bem baixa, é de 2 centavos. Então assim, caso não realize ganho, ele tem mais 1 ou 2 meses no máximo de distribuição desse patamar aí que a gente está vendo, né? Aqui, ó, os rendimentos, rendimento por cota, resultado por cota. Olha só, resultado por cota: 8, 8, 8, 5, 9, 7, 8. Aí teve um 18 que fez bastante ganho de capital. 10, 8, 10, 8, 10. Então, assim, nos últimos meses, ele vem. Cara, de quê? Deixa eu pegar aqui esses últimos 12 meses que tem aqui no gráfico. A gente teve, pelo menos no ano de 25, nenhum mês que ele gerou mais do que ele gerou, que ele pagou, né? Foi 3, gerou 8, 8, 8. Em dezembro, 5 com 9, também não. Em novembro, legal, o primeiro mês que ele conseguiu uma distribuição sustentável. Outubro não, setembro não, agosto sim, conseguiu um belo resultado, que é o que está garantindo essa distribuição mais elevada daqui para frente. Em julho, conseguiu pau a pau também. Em junho não conseguiu, né? Em junho não conseguiu. Em maio conseguiu e abril conseguiu. Então você vê, os últimos 12 meses foram aí, ó, 2, 4, 5 meses que ele gerou igual ou maior do que ele distribuiu. Então ele tá aí usando muita reserva para manter esse patamar de distribuição, e a gente sabe que vai chegar uma hora que não vai ter jeito, que a renda vai murchar, né? Aqui é a rentabilidade do fundo desde o início, né? 36% que ele coloca aqui pra gente e tal. O retorno do fundo versus benchmarks a gente vê desde o início, né? O retorno de dividendo foi 50%, o CDI foi 39%, patrimonial mais rendimento 36%, ligeiramente abaixo do CDI, e a patrimonial caiu também, né? E o valor de mercado mais rendimento 18%, porque o valor de mercado também caiu bastante, né? Se a gente pensar só em dividendo, quase 50%, né?
quase 50%. Mas, como tem variação de cota, né, acaba que o negócio ainda mais fica menor, né. A liquidez, bem interessante, 2 milhões, são quase 20 mil cotistas. E a carteirinha do fundo está aqui, né. O grosso do fundo é cota de fundo imobiliário, aí tem liquidez de 4%, tem ações 2% e tem 8% em CRIs, que de certa forma é uma liquidez que ele pode usar para comprar alguns fundos, né? Então, se a gente vê aqui de disponibilidades, ele tem tipo 12% que ele pode, se ele precisar acessar, ele consegue, né? E aqui a participação por ativo, a gente vê a maior posição dele hoje é SARI. Deve ter enchido a mão quando o SARI estava lá embaixo, né? E aí agora o SARI subiu bem, imagino que ele deve executar alguma coisa aqui, né? E a gente vê a carteirinha dele aí, né? Carteira ok. Alocação por estratégia, renda, ganho de capital mais renda. Essa famosa ganho de capital mais renda, isso aqui é uma piada pra mim, né? Isso aqui pra mim foi o ganho de capital que deu errado, aí virou renda, sabe? Tipo, não existe isso. Ou é renda ou é ganho. Ganho e renda, porra. Eu acho meio engraçado isso. Mas tudo bem. Quer passar o seu segmento, né? Bastante posicionado em recebíveis, até dos motivos ele conseguir pagar um rendimento mais interessante. E a carteirinha dele aqui de CRIs, são 3 hoje, tá bem resumidinha. Beleza, galera? Então é isso, tem pra comentar de JSAF, tem muito mais o que falar de JSAF, não. A gente segue aí acompanhando o produto, qualquer novidade eu volto. O fundo tá caminhando de forma ok, ele precisa fazer ganho de capital, né, galera? Mas assim, com o mercado do jeito que tava, como é que fazia? Agora as coisas melhoraram, tá reagindo e tal, deve permitir que ele realize algum tipo de ganho. Mas antes não tinha o que fazer. Então a distribuição estava no fim da navalha, mais um pouquinho já ia cair. E aí a gente aguarda os próximos meses para ver se ele vai conseguir continuar nesse patamar ou se ele vai ter que reduzir, beleza? Então é isso aí, valeu, tamo junto, até a próxima, fui!